O podcast Tropa do MC apresenta entrevista com ele, o jogador Lucas Rangel. Ele que estava em meio à guerra na Ucrânia, gaúcho, brasileiro, foi entrevistado essa semana por várias emissoras de televisão. Agora ele está aqui. Fala galera, sou MC Beterraba aí, graças a Deus tô voltando com o meu podcast aí, Tropa do MC, diretamente aqui do bairro Maria Regina, da cidade de Alvorada. E hoje eu tô aqui, primeiro podcast do ano de 2022, consegui a entrevista com ele aí, que pra ser sincero, eu conheço ele há muitos anos, antes dele virar profissional, jogador de futebol, então a gente marcou aí. E quem é esse cara? Esse cara aí tá, bem falado no Brasil aí, mas infelizmente foi uma coisa que aconteceu na vida dele aí, que ninguém quer passar, e tamo rezando aí, todo mundo aí, que essa guerra acabe. Pra quem não conhece, eu apresento a vocês aí, Lucas Rangel, jogador aí, do clube Voskla da Poltava. É isso mesmo, agradecer a presença aí, meu irmão. Fazia tempo que eu não via ele, um ano atrás aí, que a gente se encontrou, trocou uma ideia aí. Então eu queria falar assim, tentar, porque eu assisti, como muitas pessoas, que nem vocês aí que estão assistindo esse vídeo, já viram várias perguntas repetitivas. Então eu vou tentar tocar um pouquinho mais além do que todo mundo já perguntou para ele. Então eu queria saber como surgiu assim essa ideia de virar jogador de futebol, porque quando a gente é criança, pelo menos eu tive esse sonho, mas por falta de iniciativa, habilidade, outras coisas, não foi o meu dom. Então acho que o meu dom é esse, o que eu encontrei agora. Então eu queria saber como é que surgiu tudo isso, Lucas. Não, o prazer, a vontade de jogar futebol surgiu desde pequeno, quando a gente começa a jogar na vila, brincar com os amigos, aí tu vê que tu tem um pouquinho mais de... colocar um pouquinho mais que os outros, não vamos falar melhor, porque a gente não é melhor do que ninguém. Mas aí tu vai escutando um pai, um irmão, um amigo, fala, pô cara, por que tu não investe na tua carreira? Por que tu não joga ali, não faz uma peneira aqui ou ali? Então começou a despertar isso dentro de mim, lógico, sempre com o apoio do meu pai, das pessoas próximas a mim, E daí foi que eu comecei a ver que era aquilo que eu queria pra minha vida, Então, desde ali eu vi que era um escape para mim, um escape para minha vida, e com certeza uma forma de poder ajudar a minha família financeiramente e com certeza a mim mesmo, Pô, coisa boa. Eu acompanhei muito, da tua trajetória, e também muitas vezes já te disse já que a gente sempre torceu pela tua carreira, porque eu acho que a amizade é isso, a gente tem que torcer. Tem muita gente que pensa assim, como eu queria estar no lugar da pessoa. Mas a questão não é essa, Eu penso assim, não é estar no lugar da pessoa. Tu pode também conseguir, os auxílios aí, correndo atrás. Então, tudo tem o seu momento certo. Eu aprendi, vou te dizer que eu aprendi muitas coisas que não tinham dado certo na minha vida também. E graças a Deus depois se encaixaram e foram indo. É tudo tempo de Deus. E eu queria saber qual foi o primeiro time de futebol aí que tu começou a jogar e tal. E foi se engrenando devagarinho até chegar ao profissional. Cara, o primeiro clube de futebol, comecei aqui no União, aqui. Portanto que teu irmão faz parte da minha história, Fazia parte. Com certeza. A gente começou ali no União, daí depois foi pro River Plate, ali desde pequenininho, Onde a gente não tinha condições financeiramente. Às vezes um tinha que subir na pedana da bicicleta para pegar uma carona para ir até lá em cima. Quem era o treinador na época? Eu não me lembro se era Timóteo? Não, a gente tava com o Tiliga no União e o seu Timóteo era do River. Isso, exatamente. O River não chegou a jogar. Não, jogar pelo River, sim. Era rivais, Depois eu fui pro River jogar o Alvoradão. Falecido seu Timóteo, que Deus o tenha. Uma grande figura aqui pra nós de Alvorada, todo mundo conhece ele. Falar em futebol, vem a lembrança, o seu Timóteo. Coisa boa, meu irmão? E é que nem eu te digo, assim, são pessoas que fazem parte da tua vida e tu, pela tua humildade, tu nunca vai esquecer disso, que nem tu tocou ali. Tinha bastante galera daquela época lá que eu lembro, tinha o Gustavo Rolf. O Gustavo, exatamente. Isso, o Gustavo Rolf. Meu irmão que tu tocou no assunto também, vou mandar um abraço pra ele, Lucas Oliveira aí. Famoso e tantos narigudo. outros, famoso narigudo aí. Famoso narigudo. E dizer pra ti, assim, que isso é legal, cara. Isso é legal porque
tem muita gente que chega ao alto patamar, que eu tenho certeza que tu vai expandir muito ainda, não só pela mídia que está em cima de ti, não só pelo teu futebol também, no YouTube, quem quiser também tem lá, Lucas Rangel, eu já assisti já, desde que tu jogava era o CUPS. O CUPS era a Finlândia, exato. Exatamente. Eu já acompanhei já muitos gols que tu fez e toda essa trajetória. Então a gente sempre, né, procura saber, procura incentivar, porque não adianta, hoje tu tá num auge, se Deus quiser vai subir ainda o patamar muito mais, e tem tantas crianças também onde a gente começou a jogar bola, onde a gente se criou, campo do Tarumã, campo do Industriário, tantos outros campos aqui da Alvorada que nem tu citou, campo do União, que vão assistir esse podcast e vão dizer, pô, que legal, o Beterraba tá lá fazendo a entrevista lá com aquele que eu vi no Canal 12, com o SBT, Record, mas o cara tá aqui. Então eu digo assim, ó, por experiência própria, por ver o Lucas, porque eu tenho a mania de chamar ele de Luquinhas, porque é um apelido da antiga, outros chamam ele de Pereia também, um apelido da antiga, mas o Lucas Rangel sempre foi um cara humilde e, tá louco? Que eu lembro quando eu te vejo aqui, eu não olho o Lucas Rangel, o jogador. Eu lembro do Lucas Rangel, aquele que visitava a minha casa, junto do meu irmão. Muitas vezes pousou lá também, né, Lucas? Isso, almoçou, jantou. Lógico, a Marisa, o Carlos ali. E a minha mãe e meu pai gostam muito de ti também. A minha mãe até uma curiosidade, a minha mãe até brinca de um chinelo lá, da pantufa, de uma pantufa que ela cita também, da tal da pantufa. Cada vez que eu vou lá eu falo pra ela, falei com o Lucas, tá bem, tá isso, aquilo. Ela cobra a tal da pantufa. Não, mas fica tranquila que a pantufa tá vindo, o inverno tá aí. Não, eu levei da pantufa pra Marisa, por isso que eu nem apareço ali, velho. Se eu aparecer na casa dela, tem que levar a pantufa, senão tamo lascado. Sabe o jeito, né, meu irmão? Também conheço a família dele, também o pessoal ali, a mãe dele, Cristiane, o pai dele, o Zulu, show de bola. Os irmãos, então, nem se fala, gente fina. Mas voltando ao assunto, Lucas, dizer assim que eu acredito que foi bem diferente assim pra ti. Já vou tocar já na parte, né, que tá todo mundo perguntando, mas eu acredito que foi bem diferente para ti se adaptar, sair do Brasil, assim, e parar lá no estrangeiro, na Europa. É uma coisa bem diferente, né? Não, completamente diferente, por causa que o meu primeiro clube fora do Brasil foi a Albânia, pois naquele momento eu não tinha terminado a escola, não sabia nada de inglês, outras línguas, então nem pensar, e para mim foi uma aventura, né? Sair do Brasil e embarcar numa viagem dessa, onde eu cheguei no aeroporto da Turquia, não sabia para onde ia, eu olhava aqueles telão gigante, não sabia para que lado ia, tive que pedir ajuda dentro do aeroporto, graças a Deus apareceu um brasileiro lá para me falar onde era o portão do meu embarque. Se o cara não aparece, por causa que eu entrei em desespero, no tempo eu não tinha Wi-Fi, né? Por causa que quem não sabe, quando sai do Brasil, muda tudo, teu chip não presta para nada. Então, graças a Deus apareceu um brasileiro, eu pedi ajuda para ele e ele me ajudou a embarcar no meu voo, sendo que era 10 horas de espera. Eu cheguei num dia, eu tinha que embarcar no outro dia. Aí tu imagina, sozinho sem a família. Sozinho sem a família. Peguei dessa cabeçada aí por causa que era uma oportunidade da minha vida. Por causa que ali foi onde as portas da Europa se abriram, né? Onde eu comecei na Albânia até estar onde que eu estou hoje. Show de bola. E é por isso mesmo que eu te pergunto como é que foi, porque eu já ouvi, eu gosto muito de assistir também reportagens, coisas, porque a gente tem podcast, tem que aprender muito, né? A gente tem que estudar aquilo. Então não pode chegar aqui e falar qualquer coisa. Mas eu já vi muitos que poderiam ter virado jogador e por causa da ausência da família, de filhos e etc e tudo mais, pelo aquele valor sentimental, né, emotivo, largaram tudo e de repente hoje poderiam estar num auge bem grande, mas eu sei que é complicado, porque eu te digo assim, eu não sei como é que foi assim pra ti, que nem tu tá dizendo, foi bem difícil e tal, se adaptar, tudo mais, não sabia, né, onde estava pisando até, né, pegar, engrenar tudo, mas às vezes a gente sai a serviço, a trabalho, ou até mesmo a viagem e tal, e fica um tempinho sem voltar para casa, sem ver a família, já é difícil. Aí imagina um cara sair do Brasil, né? Quantos anos tu tinha na época? Na época eu tava com 19 anos, eu acho. 19 anos, tá com quantos anos, Lucas? Agora eu tô com 27. 27 anos, aí tu imagina, 19 anos assim, né? E tudo começando, tudo dando certo, e aquele negócio, eu vou
Será que vai dar certo? Naquele mesmo ano eu lembro que antigamente tinha mais isso, hoje eu acho que não tem tanto porque não sai na mídia, né? Mas tinha aquilo de levar pra lá e chegar lá e não era aquilo lá, exatamente, entendeu? não, chegar rola até hoje. Rola até hoje, mas eu acredito que não tanto que nem antes, mas de repente esteja errado, né? Isso que eu tô argumentando. Por causa que, ser difícil. Desculpa interromper, mas é que no meio do futebol, cara, tem pessoas boas e também tem pessoas sujas. Tem pessoas mau caráter que falam uma coisa para um garoto aqui do Brasil, chegar na Europa é outra completamente diferente. Tem pessoas aqui que falam para a família que precisa de dinheiro, que precisa pagar isso, precisa pagar aquilo, sendo que ele está roubando essa família, está roubando o sonho do moleque que está aqui para ir para a Europa. Chega lá, não é nada daquilo que ele falou, chega lá, está fazendo teste, chega lá, não tem lugar nem para se alojar direito, um lugar para dormir. Então isso existe ainda, por isso que tem que tomar muito cuidado em quem a família e o jogador confiam aqui sobre esse tal do teste, essa tal de peneira fora do Brasil. Então aqui está um recado meu também. Toma muito cuidado, porque tem pessoas sujas no meio do futebol. É isso que eu te digo. Daí a gente fica pensando, ou digamos assim, que nem tu na época de 19 anos, eu conheço a tua mãe e teu pai. O que eles pensavam na época? Ficavam pensando, um filho, se eu não me engano, tu não é o mais novo, mas depois do mais novo é tu, né? Sou eu. Seria o segundo. E aí tu imagina, não é fácil para um pai e uma mãe ver o filho indo embora, aí tu não sabe se ele está indo para o bem, ou está indo que de repente não volte. Infelizmente é assim, o mundo está cada vez mais cruel, o mundo está cada vez pior, infelizmente. Mas eu acredito, eu sempre falei em todos os meus podcasts, que eu acredito que o mundo pode melhorar, mas a solução que seria vinha de nós. Se eu poder mudar um pouquinho a cada dia, 1% que fosse, ele pudesse mudar também, que pode, eu acredito que o mundo seria bem melhor. Infelizmente, essas pessoas que fazem mal para si mesmo, entendeu? Não adianta eu vou levar o fulaninho ali, vou dizer que ele vai virar jogador e vou levar, e chega lá e não é. Mas eu tô ganhando dinheiro, ele não sabe, ele tá ganhando um tantinho, eu tô ganhando um tantão. E daqui a pouco aquilo ali descobre, mas lá na frente, Deus está vendo e vai ter a cobrança, a conta chega. Outra coisa que eu queria comentar contigo, além disso tudo que eu perguntei, né, para ser mais rápido, mais objetivo, como é que foi a tua experiência na Ucrânia lá? Como é que foi o esquema de tudo isso que a gente está vendo? Porque eu assisti alguns vídeos, até comentei contigo nos bastidores aqui. Eu vi os vídeos que tu gravou e no entanto nem era tu que gravava, era tua esposa. Não, que postava, ela que postava. Ela postava, quem é que gravava? Era eu, né? Era tu. E aí eu comentei contigo que a gente via aquilo ali, cara, e eu não sei se é porque eu te conheço, mas eu via tu naquele ambiente lá que é fora do Brasil, muito longe, porque se fosse perto o cara tem aquela, né, aquela imaginação, aquela fantasia, o cara vai lá e salva ele, mas não tinha o que fazer, a gente não tem como chegar lá, tu não tinha nem como sair de lá, entendeu? Exato. Então a gente pensava, conversava muito com meu irmão também, e ele dizia, cara, tu tá vendo o que tá acontecendo com o Lucas? E eu dizia pra ele, não tô sabendo, porque no entanto foi uma coisa muito rápida, foi tipo assim, 24 horas, os negros invadiram, tá tudo decretado, vamos fazer e vamos explodir, e aí a gente se pôs no teu lugar, e eu acredito assim, que foi uma coisa muito ruim, mas que te serviu de aprendizado para muita coisa que tu viu lá. Eu queria saber o que foi aquela experiência ali, disso tudo que aconteceu contigo. Cara, primeiramente, aquilo dali, quando tu se depara, que toma aquele choque ali de realidade, parece um filme, nem parece verdade, infelizmente, né? Mas daí quando tu para e vê que tá acontecendo mesmo, que tu tem que sobressair de alguma forma. Por causa que, como diz aquele ditado, né? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Então eu preferi correr, tentar pela minha vida, né? Salvar a minha vida. Por causa que quem acompanhou a guerra, porque ainda tá acontecendo, né? E que Deus possa vir proteger a Ucrânia, as pessoas que estão lá para a paz reinar novamente. Mas ali foi muito complicado, cara, por causa que é um choque de realidade. Onde que tu tá fugindo sem saber se tu vai chegar com vida ao teu destino final. Pois é o que eu fazia, né? A minha esposa tava colocando no Instagram, eu filmava, tirava a foto e minha localização e enviava pra ela a todo momento que eu podia, porque não era todo momento que eu podia estar no WhatsApp, no Instagram. E eu falava pra ela, tô indo pra tal lugar agora. Enviava uma foto, enviava um vídeo e a minha localização. Se eu ficar 3 horas ou 2 horas sem responder, infelizmente foi vontade de Deus e o pior aconteceu, né? Por causa que a gente não pode mentir pra ti mesmo, não vamos se enganar. Por causa que tava muito complicado mesmo.
por causa que os caras começaram a atacar. A Rússia primeiro falou que ia atacar apenas as bases militares. Mas depois disso já começou a atacar prédios de moradores, já começou a atacar carros na rua, já era caças no ar, tentando atacar os prédios, atacando tudo. Então, eu acho que esse presidente da Rússia aí, ele tinha que parar urgentemente, cara, por causa que, se tu for ver os vídeos, se tu for ver a internet, são famílias que estão morrendo, crianças ainda mais que estão morrendo, e tem que parar com isso logo, por causa que, em pleno século XXI, guerra. Então isso não é o caminho que o ser humano deve tomar, né, para se resolver o que tem que ser resolvido. Eu acho que uma conversa, uma reunião, seria muito melhor do que tirar vidas de inocentes, né? Exatamente, é que nem tu disse, né? Guerra, o nome já diz tudo. A gente sabe que não é um nome de algo bom, é um nome bem forte. Então eu fico pensando, muitas pessoas também, eu estava conversando com ele a recém sobre isso antes de a gente gravar. Eu comentei com ele, tem muitas pessoas que ainda reclamam de barriga cheia do Brasil. Claro, assalto, vai dar uma fatalidade, vai acontecer tragédia, coisa, acontece em todo lugar do mundo. Mas a gente tem que rezar que nunca aconteça esse tipo de coisa, essa situação que ele passou lá. Porque eu vou dizer para você, vou ser sincero, se acontecer um dia isso no Brasil, vai dar ruim. Então a gente tem que sempre se apegar a Deus, porque tem que ter pensamento positivo, porque sem Deus a vida da gente não é nada, porque a gente tem que sempre de manhã cedo já acordar já agradecendo, porque que nem eu fico pensando, né, Lucas? Tem muitas pessoas que nem acordar no dia seguinte acordam. Tem muitas pessoas que caminham, reclamam, dor nas pernas, mas tu tem que te lembrar daquele que está lá no hospital, lá, que nem se levantar da maca consegue. E assim por diante. A vida é assim, a vida é um ciclo, né? Então eu fiquei pensando assim, desde o ano passado eu já estava tentando fazer um podcast com ele, porque o meu projeto do podcast Tropa do MC começou ano passado. Aí o Lucas tinha que fazer uma viagem, tinha que voltar e tal, foi bem rápido a passagem dele aqui na Alvorada, cidade onde ele, né, se criou, onde tem a família dele e tudo mais, os amigos. E aí do nada aconteceu tudo isso e eu não sabia realmente. Eu sabia que se Deus quiser tu ia sair daquele foco, aquela coisa toda que estava acontecendo, que a gente rezava muito, ser sincero contigo, pensava muito mesmo para te sair dessa situação. Mas eu não sabia que ia conseguir vir bem rápido assim, porque no entanto que eu falei com algumas pessoas, falaram, não, eu acho que ele vai vir para cá, e no momento que eu conversei contigo pelo WhatsApp, tu já estava desembarcando aqui. Daí eu fiquei pensando, o cara já está aqui. E foi a oportunidade que eu tive de vir aqui, trocar essa ideia contigo e tudo mais, e falar um pouco sobre isso que aconteceu, né? Sei que é chato, eu falo porque eu vejo, né? Que já fez várias entrevistas e tudo mais, mas a vida de um jogador, a vida de um artista é assim. É que nem a minha, tô correndo atrás, e se Deus quiser, uma hora dá, meu irmão. E eu não esqueço o que tu me falou. Tempo atrás, conversando contigo, e tu disse assim, cara, eu disse pra ti, eu não esqueço, eu tava conversando contigo no WhatsApp, eu disse assim, cara, eu quero que dê certo esse projeto, e eu não esqueço que tu disse assim pra mim. Não é que vai dar certo, já deu certo, já. É tudo no tempo de Deus, isso aí eu não esqueço. E eu tô correndo atrás também, Lucas. E outra coisa também, como é que ficou a situação lá com o clube? Tu teve que rescindir contrato, fazer alguma coisa? Ou tu conversou com eles e veio para depois voltar? Como é que ficou a situação? Não, devido ao clube, como todo mundo sabe, nós jogadores, tivemos uma prioridade da FIFA, que jogava na Ucrânia e na Rússia, porque nesse ponto não está dentro de futebol. Então a FIFA abriu esse curto espaço de 3 meses que a gente pode assinar por qualquer clube, tanto do Brasil quanto da Europa. Então a gente foi privilegiado, entre aspas, né, por assinar por qualquer clube. E agora, como eu já acertei com um clube, que logo todo mundo vai saber se Deus quiser, o meu contrato na Ucrânia ficou pausado. Vamos falar assim que break, né? Desculpa, break. Ficou pausado. Sim. Durante esses 3 meses, por causa que depois desses 3 meses a FIFA vai voltar a reavaliar para ver se o futebol ucraniano vai poder retomar novamente. Sim. Caso ao contrário não retoma o futebol ucraniano, eu acho, quase certeza eu tenho, que os jogadores vão poder sair livre, sem ter que pagar custo nenhum ao clube pela sua nova transferência. Então é isso. Eu tenho um contrato ainda com o time da Ucrânia, que se chama Voskla, e eu agora, sábado, já assinei, estou indo para um clube no Azerbaijão
para continuar esse curto prazo de 3 meses. Ah, que legal, Lucas. Que dê tudo certo pra ti, né, meu irmão? Porque a gente acompanhou tudo isso, que a gente falou, a guerra não acabou ainda. Não só pela tua pessoa, mas que todos aí do time do Voskla aí possa, né, terminar tudo em final feliz, digamos assim, né? Porque não é fácil, cara. Eu fico pensando assim, falava guerra, tudo mais. A gente vê todos os dias aí, é jornal, é rede social, é televisão, é tudo, é cada notícia, cada coisa que acontece lá. E eu queria fazer outra pergunta também sobre a guerra. Qual foi o momento lá? Sempre tem, né? O cara vê um carro ali, vê uma coisa ali, uma pessoa ali e tal. Queria ver o momento, assim, que aquilo ali tu vai levar pro resto da vida, que tu viveu lá naquele momento, tu tava tentando atravessar a fronteira. O que é que te chamou a atenção, assim, que tu não vai esquecer? Cara, com certeza, sobre o jato que passou por cima de nós, o tanque, mas um momento que eu chorei, eu sou pai, ser humano, foi o momento que eu tive que ver os pais tendo que arremessar seu filho por cima da cerca e depois sua esposa e ter que ficar do outro lado de uma cerca, onde uma cerca dividia o pai da sua família. Então aquele momento me pôs no lugar dele, né? Acho que qualquer pai ia se pôr no lugar. Tu ter que dar um beijo através de uma cerca, um abraço no seu filho ali, um aperto de mão e dar um adeus pra ele, né? Sem saber se tu vai poder rever seu filho de volta, vai poder ver sua esposa. Por causa que ali é uma incógnita que fica, né? Às vezes tu tá dando um beijo, um abraço de adeus. Infelizmente é um beijo e um abraço de adeus. Sendo que tu não viu que o teu filho reproduziu ainda, por causa que é uma criança. E naquele tempo que eu tava ali, tudo que eles estavam jogando pro outro lado, arremessando seus filhos, né? Era tudo crianças de 9 anos pra baixo. Então aquilo ali ficou marcado e tá marcado ainda em mim. Por isso que eu falo, cara, tu não deixa pra fazer pra amanhã, não deixa pra fazer amanhã o que tu pode fazer hoje. Não custa nada tu pegar, dar um abraço no teu filho, na tua esposa, nos teus pais, falar eu te amo. Por causa que o dia de amanhã só pertence a Deus. Então, essa é uma mensagem também que eu deixo para vocês dizer, se expressar mais o quanto tu ama o seu próximo, o seu ente querido. Por causa que hoje a gente está aqui, mas amanhã a gente não possa tentar acordar e não acordar mais. É, exatamente. A vida é que nem diz as frases de... Tem muita gente que gosta de frases, poesias, tem música que fala que a vida é um sopro e infelizmente a passagem da gente aqui na Terra é muito rápida, né? Por isso que eu fico pensando, por que as pessoas... Tem muitas pessoas que gostam de guerra, que nem esse rapaz aí, é o presidente de lá. Eles a gente estava comentando hoje no serviço, Lucas, a gente estava comentando, será que um cara desse aí, ele não tem família, ele não tem esposa, não tem filho, não tem... Cara, é impossível, a gente na vida, a gente sempre, eu acredito assim, a gente sempre pensa no que está acontecendo com os outros, que poderia acontecer com a gente. Então se manda a tropa derrubar, derrubar, matar, atirar, fazer o mal, tu pode te colocar num lugar ali que uma hora um vai fazer aquilo ali contigo, e por isso que se torna guerra, um faz, outro faz, isso aí vai longe. É que nem, tocando no assunto de futebol também, outra coisa que eu acho, é que o cara tem que ser, Deus me perdoe, né, a frase, é imbecil, porque acontece ali que nem aqui no Sul, você nem citar o nome dos dois maiores, né, o cara vai lá, toca pedra e né, faz merda. Aí depois o outro vai lá da outra torcida, porque daí primeiro foi no estádio do fulano, né? Deu o estádio de ciclano lá, agora eles vão pegar eles agora. Cara, eles não ganham nada, cara, não ganham nada, bote na sua cabeça. Eu mesmo vim aqui ó, com a camiseta do Internacional, sou colorado, mas eu digo assim, o Lucas também, né? Tem o time dele do coração. E eu digo pra vocês assim, esse negócio de fanatismo é bonito quando tu leva assim, ó, tu diz, eu gosto, mas respeita, mas não fanatismo de eu vou te agredir porque tu fez uma piadinha com o meu time, eu vou te agredir pra te mostrar que nós somos pai, pô, fez isso aí, Lucas, né? O negócio é sempre pensar no melhor, então esse negócio de torcida organizada, chegar no estádio ou pegar e fazer maldade, ó, cancela que isso aí não existe. Não tem mais espaço no meio do futebol, portanto que vocês estão se matando. Querendo ou não, quem está ganhando, quem está dando risada é os jogadores. Então não vale a pena vocês pegar e se matar entre vocês mesmos. Cara, a melhor coisa do mundo é tu ter um amigo colorado, um amigo gremista. Folgar, brincar ali na hora, tudo bem. Depois aquilo ali é um abraço, aperto de mão, vamos fazer um churrasco, vamos brincar. E esse daí é futebol. Porque a gente não ganha para torcer, a gente gosta de torcer. Mas quem ganha para isso são os jogadores, infelizmente. Então torcedores tem que parar com isso logo, cara. É a vida que está se indo. Agora há pouco tempo aí que aconteceu com a torcida, com o jogador do Grêmio,
Pô, se pega mais abaixo, acaba com a vida do jogador. E eu vou te dizer assim, para complementar o que tu falou, é verdade. Eu fico pensando assim, até onde chega a ignorância do ser humano, porque ele acertou lá o jogador do Grêmio e aí eu te digo assim, ó, o que adiantou? Não ganhou nada, sujou o nome, vai ser banido de entrar em estádio, porque não tem coisa melhor tu gostar do teu time, eu amo meu time, e é uma coisa que tu vê na televisão, outra coisa que tu chegar lá, tu vê lá, tu poder gritar, o jogador te ouvir, muitas vezes fica difícil por causa da torcida e tal, mas tu tá ali presenteando, né, tu tá presente naquilo ali, naquela loucura, a torcida gritando, cantando. Infelizmente, né, tem que pensar nos atos. Mas para complementar aqui e terminar, né, esse podcast com o Lucas Rangel aí, primeiramente, né, já que tu falou que tu vai assinar ou já assinou? Não, já assinei. Já assinou com o novo clube aí. Queria te desejar boa sorte. Se Deus quiser, né, aquela situação lá vai ser resolvida da guerra. E dizer assim, ó, continua nessa tua humildade aí, Lucas, porque o Lucas que vocês conhecem hoje, eu conheço já há muito tempo atrás, tá bom? E dizer para vocês também, segue ele no Instagram aí, @LucasRangel, eu, @MCBeterraba do podcast Tropa do MC. Vai lá no YouTube, lá, eu sempre divulgo, é Tropa do MC, só botar lá, vai ter vários. Tem também meu videoclipe aí, da música Patricinha. Ficou bem legal, ficou meio comédia, eu de vestido, de peruca, assim ó, ficou daquele jeito, né? Aí vieram brincar comigo, perguntando se eu era trans, se eu era gay, se eu era... Não, eu sou heterossexual e digo mais, tenho filho, sou casado, bem resolvido, né? Então o cara, que nem eu digo, tem que ser muito mais fazer o que eu fiz ali, mas brincadeiras à parte, muito obrigado aí, meu irmão. E eu que agradeço essa parceria aí, dizer pra vocês, é um negócio assim ó, para terminar, podcast, Tropa do MC, queremos paz, tá bom, galera? Paz, valeu, rapaziada. Grande abraço. Tamo junto!